Boa noite a todos. Nós estamos aqui agradecendo a organização da Jornada Internacional Virtual de Pesquisa Científica pela aprovação do nosso trabalho para a apresentação este ano na jornada. Nosso trabalho intitula-se Um romance escrito no final do século XIX, onde as questões de gênero, raça, classe e formação educacional misturam-se e são expostas na narrativa de uma mulher em meio a uma sociedade patriarcal e opressora. Trata-se de um romance, da análise e estudo de um romance, escrito pela romancista Júlia Lopes de Almeida, que foi uma escritora que alcançou muito sucesso em finais dos 800 e início do século XX. Mas seu nome não consta na lista dos escritores mais lidos em sua época na história da nossa literatura brasileira. Ela escreveu cerca de 40 obras editadas entre Brasil, Portugal e França. Foi reconhecida por seus pares, mas não é considerada pelo cânone literário brasileiro. Participou do planejamento da fundação da Academia Brasileira de Letras, mas não é membro fundador por ser mulher. Muitos dos seus livros foram reeditados várias vezes e o sucesso das vendas garantiram seu lugar entre os melhores escritores do seu tempo. O livro que vamos tratar hoje intitula-se Memórias de Marta. Foi o primeiro romance editado por Júlia Lopes de Almeida, publicado como folhetim no jornal Tribuna Liberal do Rio de Janeiro. 10 anos depois, em 1899, virou livro pela editora Casa Durski, de Sorocaba, São Paulo, e teve uma terceira edição pela livraria francesa e estrangeira Truc Leroy, em Paris, provavelmente em 1930. No romance, nós temos duas Martas, mãe e filha com o mesmo nome, sendo que a filha é a narradora personagem. Marta, também protagonista, relata suas memórias, mesclando as passagens de tempo entre passado, presente e futuro. O livro todo traz em suas páginas lembranças dolorosas, sentimentos e visão de mundo de uma menina que conviveu desde a infância numa comunidade popular no início do século, em finais do século XIX, mas ostentando uma ótica burguesa, narrando a difícil convivência e a miséria exposta para ela e para a mãe após o falecimento do pai. Com a morte do seu pai, as duas Martas recomeçam uma vida totalmente diferente, pois são obrigadas a abandonar a casa que viviam. A vida para as mulheres viúvas naquele final de império, final de século, não apontava caminhos de superação ao abandono e falta de recursos. Uma das saídas era lavarem e engomarem roupas como ganho e sustento. Outra poderia ser a prostituição. As viúvas oitocentistas, identificadas pelo seu luto ostensivo, exibindo sua dor e suas mazelas, eram uma lembrança indesejável da finitude da vida e a expressão do sofrimento, da perda e do vazio. Contidas, silenciosas e silenciadas, passaram ao longo da história dos assuntos considerados interessantes e que poderiam atrair a atenção do mundo acadêmico, exceto quando o estudo se relacionava à família e ao envelhecimento. Nós temos essa última fala em Brandão, 2013, página 17. Reafirmamos a escrita de Brandão quando a nossa narradora faz a seguinte descrição no romance. Minha mãe trabalhava, vestida com o pobre traje de viúva, já velho e russo, mal arranjado em seu corpo de tísica, muito delgado. Almeida, Memórias de Marta, 1899, página 9. Percebe-se na personagem narradora uma constante e repetida ideia de mostrar os moradores do cortiço como sujos, fétidos, brutos, violentos, com raríssimas exceções. Marca a possibilidade de que na classe burguesa, considerando que Marta é oriunda das classes burguesas, parece haver um grau comparativo que eleva a classe de sua origem
a uma classe superior. A questão de classe é apresentada ainda com força maior numa cena que mostra a diferença entre a filha de uma cliente para quem sua mãe lavava roupas e ela mesma, a Marta menina, que rememora esse passado expondo seu sentimento de criança diante de uma enorme desigualdade. Ela relembra esse passado dela. E tem uma parte que diz assim: as palavras da menina, ria-se muito das minhas exclamações e movia Mademoiselle em uns trejeitos graciosos. A Mademoiselle era uma boneca que ela chamava de Madame Rosa, dizendo palavras amáveis e pretensiosas. Depois, enfastiada de brincar, falou-me da mestre, das amigas, de uma festa de Natal a que assistira, de caixas de amêndoas forradas de seda, de bombons, de joias, de passeios. Conduziu-me depois para defronte do espelho. Um grande espelho que vinha do teto ao chão, tomando uma parede inteira. Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Eu sentia-me humilhada e com vontade de chorar. A construção desse texto em Júlia Lopes pode ser uma estrada que atravessa questões de gênero e classe, se observado por um leitor mais atento. Seguindo em seguida na narrativa, Marta ganha roupas usadas e dessa forma pode frequentar a escola, vestidos da filha dessa cliente de sua mãe. No mesmo texto, vamos da caridade à perversidade. Maneco, o filho da portuguesa, a quem o texto denomina constantemente de a ilhoa, é um estereótipo de gênero e de nacionalidade que se referiam às mulheres nascidas nas ilhas de Madeira e Açores. O Maneco, com menos de 10 anos, sofria de alcoolismo, vítima do dono de um botequim que lhe dava bebidas para divertir-se vendo a criança embriagada. A descrição primeira sobre o menino é como muitas outras, mostrando as impressões tristes da narradora Marta. O Maneco tinha 8 anos, era magro, orelhudo e pálido, cheirava sempre a cachaça e vivia fumando as pontas de cigarro encontradas no chão. Ele era quem mais me afligia, entretanto quem mais me procurava. Quando se ria, mostrava as gengivas arrojadas. Era alto para a idade, mas magríssimo, com peito fundo e braços e pernas moles. Almeida, 1899, página 21. A cachaça, bebida brasileira, autenticamente brasileira, atualmente conhecida no mundo todo, tinha a fama de ser a bebida das classes menos possuídas, que possuíam menos condições. Cabe aqui um parêntese sobre a ideia social do alcoólatra naquele momento e sobre a própria cachaça. Esse parêntese nós temos em Salles, um livro escrito em 2010, um artigo sobre a cachaça escrito em 2010. Cabe ressaltar, no entanto, que a cachaça, mesmo sendo apreciada por pessoas de diferentes segmentos sociais, geralmente esteve associada às camadas mais humildes da população, adquirindo também em seu consumo certo preconceito, bebida de pobre, de negro, sendo inclusive menos valorizada em relação a outros tipos de bebidas. Conforme Alencastro, esse aspecto está correlacionado ao seu papel de mercadoria escambo, de escravos africanos e também pela associação que se estabeleceu entre a cachaça brasileira e São Benedito, o santo negro. Esta representação racial do santo se agregou ao uso da bebida até o início do século XX. Assim, a cachaça foi considerada no Brasil uma bebida quase exclusivamente de negros. Preconceito até na bebida, né? Os recortes de desigualdade continuam através da fala da nossa protagonista, enredo afora nas páginas da narrativa. A primeira amiga de Marta na escola é descrita, como tantos outros personagens mestiços das tramas de Júlia Lopes, como a mulata, e os costumeiros estereótipos de raça a quem a protagonista, a narradora, a personagem dizia: feia, escura, marcada de bexigas, pouco inteligente. Que flanavam, esses estereótipos flanavam nos finais do século XIX, sob os preconceitos que se atribuía à raça negra e seus descendentes. Sobre a mesma Matilde, a narrativa relata um roubo que foi descoberto em flagrante. As humilhações na correção desse roubo faz de Matilde uma aluna proscrita na classe de aula.
Com o tempo, o romance nos relata que a mulata, entre aspas, ficou violenta, revoltada e acabou sendo expulsa. Nesta passagem do texto, vamos pedir a presença da nossa querida escritora e pesquisadora Lélia Gonzalez, quando ela diz: discriminação de sexo e raça faz das mulheres negras o segmento mais explorado e oprimido da sociedade brasileira, limitando suas possibilidades de ascensão. Em termos de educação, por exemplo, é importante enfatizar que uma visão depreciativa dos negros é transmitida nos tempos escolares e perpetuada em uma estética racista. Podemos constatar no romance a questão também da interseccionalidade relativa às classes sociais, interferindo na maneira como as mulheres são vistas, tratadas e reconhecidas. Davis nos diz que a opressão que a mulher negra sofre não é igual à da mulher branca. Além da questão do gênero, está interseccionalizada também com as discriminações de raça e classe. A mulher branca passa discriminações relativas ao gênero, mas não sofre as discriminações de raça, pois a maior parte da população que pertence às classes populares são negras por motivos segregacionistas históricos. Sobre o magistério feminino, que o livro traz muito claramente, porque é desejo da personagem principal e narradora ser professora, o feminino escolhido pela personagem narradora, né, no século XIX, foi atribuído à mulher uma espécie de dom natural para o exercício do magistério infantil, principalmente no Brasil, nas grandes capitais. Portanto, houve um deslocamento do lar para as salas de aula, como se este fosse também um local santo, uma atividade missionária feminina. Essa possível introdução do sexo feminino no espaço educacional relativizou uma questão de gênero e pode ter impedido a interseção de muitas meninas em outros campos profissionais. Era limitado, a mulher tinha perfil para algumas coisas, mas não era considerada boa para determinadas profissões que somente os homens eram considerados capazes. Então, os autores alertam ser necessário compreender esse processo de feminização sem desconsiderar que a saída dos homens da sala de aula não significou sua ausência do campo educacional, no qual permaneceram e permanecem em campos de comando e poder, o que denota uma significativa presença da dominação masculina no âmbito da docência. Sobre os cotidianos escolares apresentados por Marta na escola de meninas, ela fala da evasão escolar, apresentando o fato como pouco ou nada relevante, como se fosse algo natural na vida das meninas que evadiam da escola. Tem um pequeno parágrafo no texto do romance que diz assim: em cada ano que começa, há uma onda nova de meninas que entram e um grande vácuo de meninas que saíram, algumas sem uma palavra ou menos de despedida. Cada dia ocorre-nos a lembrança uma ou outra colega que não tornamos a ver. Neste contexto, em finais do século XIX, o estudo sobre as questões de evasão escolar nos é esclarecido por Gouveia, 2007, página 133. A identificação da presença da população da origem africana nas salas de aula não significa negar as tensões na convivência de crianças de origens raciais diferenciadas e os conflitos subsequentes. Como apontado anteriormente, Almeida, 1899, comenta que muitos pais tiravam os filhos da escola pública, temendo a convivência com crianças negras naquele momento. Tornar-se professora era o desejo da personagem. Como se fosse a única saída, Marta tornou-se discípula de sua mestra, que a orientou, ajudando e valorizando seu esforço até tornar-se ajudante da professora. Na prática, a educação naquele momento poderia lançar mão da formação pela prática, como nos relata Gondra e Schuller. Então, Gondra e Schuller diz que os estudos afirmam que durante todo o século XIX, a diferenciação curricular se relacionou à manutenção de um modelo dominante e hierárquico nas relações sociais de gênero, que implicavam o domínio patriarcal e a reserva de funções domésticas às mulheres. Além disso, é preciso considerar também que um dos modelos de aprendizagem do ofício docente então vigente implicava o recrutamento de aprendizes, alunos e alunas das próprias escolas que, na condição de monitores, auxiliares de professores adjuntos, eram formados pela prática, por meio de processo de transmissão direta dos saberes do ofício. Foi assim que a nossa Marta
conseguiu ser ajudante de professor. Ela recebeu, pela prática, essa formação. Em relação à educação formal para meninas das classes populares, este é um tema que nem sequer era cogitado. Elas auxiliavam nos cuidados da família, substituindo a mãe que precisava exercer a atividade do ganho nas classes populares. Elas muito cedo assumiam o papel de ajudante, como era o caso da menina Carolina no romance, filha da portuguesa chamada Ilhoa. Trabalhava e abandonava-se no cuidado com os irmãos e assumia, pela imposição austera da mãe, o fazer doméstico para a manutenção dessa família. Após as férias, então, dolorosas, que deixavam Marta muito triste, ela volta à escola imensamente feliz por poder levar Lúcia, uma das filhas da portuguesa. Até que, num certo dia, na volta da escola, encontra um ajuntamento em frente ao botequim e a polícia segurando a Ilhoa, possessa de raiva, depois de ter partido com violência para cima do dono do botequim que embriagava o Maneco. Agora, o Maneco era desenganado por um médico em estado avançado de cirrose. Carolina cuidou do irmão até o último suspiro. Então nós temos aqui uma parte da narrativa que traz esse processo da morte dessa criança viciada, alcoólatra, né? Então diz assim: entretanto, a Carolina lavava o irmão com um pano molhado e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-se os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou, enfim, a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou-o na boca, inundando-o de lágrimas. O pai abençoou o filho muito comovido. A mãe, então, suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma magreza transparente e aconchegou-o ao peito, como se quisesse guardar. Depois beijou-o longamente, e foi depô-lo no caixão, sem flores, sem crucifixo, sem nada. A escrita dessa narrativa tem momentos assim muito bem compostos, muito bem construídos, parágrafos enunciados de uma riqueza literária muito, muito especial. Júlia Lopes era realmente uma grande escritora. Então a morte de Maneco, ela passa por essa trama como uma lâmina na realidade daquele espaço pobre. A dor da família é igual à dor de qualquer menino que morre. Mas as circunstâncias, o motivo torpe, o desamparo daquela miséria realmente oferece um rastro de denúncia que perpassa a questão de classe, raça e gênero. Depois nós temos que tratar do conceito de maternagem implícito na voz da narradora do romance, de Memórias de Marta, lançando para a mulher um certo grau de culpabilidade por eventuais erros na educação da prole. Esse conceito de maternagem coloca a mulher numa posição de dedicação incondicional em relação aos filhos e à família. A sociedade contemporânea, com base nos postulados positivistas, ainda possui uma visão patriarcal do tipo de mãe ideal, aquela que se dedica integralmente seu tempo para cuidar dos filhos, que abdica dos seus anseios individuais em benefício da família heteronormativa. Então, a fala da narradora, que traz essa questão da maternidade, ela disse o seguinte, na página 140 do livro Memórias de Marta: com que orgulho eu penso na desvelada solicitude que tem em geral a mulher brasileira para o filho amado. Não o repudia nunca, trabalha ou morre por ele. Coração cheio de amor, perdoemos-lhe os erros da educação que lhe transmite e abençoemo-la pelo que ama e pelo que padece. A maternidade na figura da mãe de Marta retrata a extensão da maternagem na santificação da mulher, segundo os padrões positivistas daquele final de século. Uma proposta para que as mulheres tivessem o lar como seu altar. Assim, a função básica da mulher é manter a harmonia na sociedade doméstica, educar os filhos dentro da mentalidade, da ordem, da sujeição e do respeito aos pais e, por extensão, aos adultos e às autoridades constituídas. O lugar de sua atuação se restringe às paredes domésticas, segundo Pereira, 2016, página 237, onde ela se mantém como rainha do lar,
na dependência econômica dos seus maridos, que, segundo Augusto Conte, deve sustentar a mulher a fim de que ela possa preencher convenientemente seu santo destino social. Mesmo que esse modelo de mulher e essa santidade atribuída ao sexo feminino fosse algo considerado importante, as classes populares já naquele momento forneciam força de trabalho para fábricas e indústrias. Mulheres e crianças foram mão de obra tão necessária que, segundo Scott, no livro em 2016/18, ela diz o seguinte: em 1872, ano do primeiro recenseamento geral do Brasil, as mulheres constituíam 76% da força de trabalho das fábricas. Portanto, podemos notar, as mulheres das classes populares sempre trabalharam e sempre frequentavam os espaços públicos e trabalhavam para o sustento das famílias. De maneira formal ou informal, não importa, mas sempre foram à luta. E a narrativa expressa esses movimentos cotidianos nas habitações do cortiço, onde residiam nossas protagonistas, e principalmente Marta e sua mãe. Todas as mulheres daquele cortiço, elas tinham que sair às ruas para buscar sustento e ajudar os maridos. Com um pequeno salário de ajudante da professora, as duas Martas mudaram-se para a casinha perto da escola. Enfim, fora do cortiço, o lugar que Marta tanto rejeitou a vida toda, de onde sempre quis sair, de onde presenciou tantas desgraças, o cômodo sombrio e frio ficava para trás. Não era nenhum palacete, uma casinha muito simples, mas onde entrava o sol. Talvez isso fosse o que todo ser desse mundo deveria ter direito, o sol. Fizemos a mudança, segundo Marta diz, né? Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre, com um belo cheiro e nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco. Mas, ora, isso, a pouco e pouco, se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre. Assim era preciso. Precisava continuar trabalhando. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de ser considerada feliz. A vida da menina Marta figura como exemplo de perseverança e honestidade, modelo da sociedade de então. Parece que o texto quer dizer o tempo todo que sua origem burguesa branca não havia feito para o ambiente do cortiço, que sua tenacidade e objetivo serviria para todas as moças que lessem suas memórias. Assim, ela diz, a Marta, no romance: cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura ao lado da minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas, nem amores, nem dançava nunca, nem lia novelas. Já na casa nova, apesar da simplicidade, Marta está finalmente feliz. Porém, começa a sentir-se mal, humor em desalinho e muitas dores de cabeça. A mãe, preocupada, leva a filha ao médico. O médico diz o seguinte: ao mesmo tempo vieram vertigem, diz a Marta, falando sobre o médico, né? E horas de humor execrável em que eu me fechava em um silêncio agressivo e doentio. O médico aconselhou que me casasse. Aquilo era histerismo. Tais palavras foram como que chicotadas que me batessem nas faces. Minha mãe ficou-se a olhar para ele com os seus olhos tristes. O médico sorriu e remediou. Ou então uma viagenzinha, distrações, ar puro. Atendendo às recomendações do médico, com a ajuda da professora de Marta, Dona Marta, mãe, consegue que sua filha faça uma viagem de férias para um passeio no interior com a professora e sua família. Mas, enquanto a filha viajou, naquele período de um mês, Dona Marta mostrava suas cartas para um antigo freguês. Esse antigo freguês acaba sendo o pretendente a marido que a mãe sonhava para a filha. O casamento acontece em meio à tristeza de Marta e à alegria de sua mãe. A sua mãe consegue convencê-la a se casar com algumas máximas distintas para o gênero feminino. E ela diz o seguinte: a reputação da mulher é essencialmente melindrosa. Como cristal puro, o mínimo sopro em turva. Poucos dias depois do casamento, Marta perde sua mãe. A morte da mãe, o desespero e a tristeza da filha agora são consoladas pelo esposo. E esse romance revela esse final trágico, onde a nossa Marta perde seu amor mais precioso,
o amor de sua inseparável mãe. Mesmo lutando dia a dia para estudar, nossas considerações finais, e vendo sua mãe trabalhar de sol a sol para dar sustento a ambas, o final do romance revela a triste realidade de um modelo social onde a classe trabalhadora sofre explorações e impedimentos para realizar pequenos sonhos, enquanto que a classe dominante detém privilégios, muitas vezes travestidos de mérito. Lendo sobre o romance, o sofrimento de Marta neste romance, diante da morte de sua mãe, numa obra capaz de provar a excelência da escrita feminina para a fase realista da literatura brasileira, pode-se afirmar que, diante das obras de Júlia Lopes, nada parece repetir ou ser de fácil compreensão e análise. Em Memórias de Marta, um texto que parece simples, traz flagrantes de cotidiano escolar. Abre-se num inesperado leque para trazer questões de gênero, classe, raça e formação educacional, diante de conceitos embrutecidos e reproduzidos naquele início de século e final de 800 e início do século XX. Os amplos olhares da narradora personagem nos traça caminhos entre presente, passado e futuro, é um deslizar de tempo, um flashback, memórias. Ambos os olhares da narradora personagem, né, revelam entre ficção e a condição da verossimilhança uma prova de que a arte pode imitar a vida e pode invadir o universo do leitor e, muito mais que isso, prestar serviços a pesquisas de gênero, de história e de questões interseccionais. Na voz da protagonista Marta, aquela menina fraca, com muito medo, a gente encontra sempre a professora apaixonada. Isso é muito importante também. Há muitos conceitos e identidades a serem percebidos na busca dessas pistas, indícios e sinais, já que nós usamos Ginsburg como metodologia de pesquisa, que é um historiador que nos orienta a enxergar o que pode passar despercebido no meio dos documentos, fotos, entrevistas, linhas e entrelinhas, né? Nestas buscas, podemos tentar entender que as mulheres das classes populares dos finais dos 800 e início do século XX são mulheres de muita coragem, foram mulheres de muita coragem, e são sujeitos de uma força descomunal e uma perseverança inacreditável para defenderem a vida em meio àquelas adversidades. E elas construíram suas histórias, que são sempre dignas de pesquisa e de registro. Muito obrigada.